Bom pessoal, meu nome é Fabiano von Scharten, eu sou bacharel em Teologia e coach profissional. E hoje eu estou aqui para falar sobre liderança cristã. E os assuntos que eu quero abordar, numa média de 40 minutos, eu quero falar para você sobre o conceito da liderança. O que é liderança? O que é o conceito da liderança? Eu quero falar para você por que os líderes falham. Quero falar para você nessa palestra as consequências dessas falhas e também quero trazer a solução, características de um líder baseado em Jesus. Antes de eu começar a falar, eu quero que você veja esse vídeo comigo de curta-metragem, essa reportagem do Fantástico. Assista comigo. Você vai ver agora uma história muito estranha. Ela envolve um homem que se diz pastor evangélico, a vizinha dele e o marido da vizinha. Acompanhe só. O pedreiro pastor é Justino, de 50 anos. E foi na Bíblia que o pastor viu que poderia ter outras mulheres. Gostaria que alguém provasse para mim, biblicamente, aonde foi proibido um homem ter mais de uma mulher. Pouca gente frequenta os cultos do pedreiro que se apresenta como pastor. Umas 12 pessoas nas contas dele mesmo. E foi na convivência com os fiéis que Justino se viu envolvido em mais um caso extraconjugal. Aconteceu depois que uma mulher que mora na vizinhança contou a ele uns sonhos que vinha tendo. A mulher tem 4 filhos, é casada e prefere não aparecer. Disse que sonhou que teria filhos com um pastor, uma revelação. Deus me levou a fazer isso. Não teve para onde correr. O marido também conversou com o pastor, aceitou. Eu pensei comigo, se fosse a vontade de Deus, seria feito, né? Nós entramos em oração, pedindo a Deus misericórdia, porque seria uma das coisas mais difíceis da minha vida. O quê? E tomar essa decisão, pegar uma mulher que tem marido. O pastor também é casado. Como explicar a Bíblia? Oséias, capítulo 3. Este profeta, um homem como nós, ele diz assim, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor está falando adulterar ou é a palavra adúltera? Receba essa mulher que foi adúltera. Não. Não é assim? Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Posso dar uma olhada? À vontade. Qual que é? 3. Aqui. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adúltera. Não é adúltera? Tem um acento aqui para você ver. Houve uma interpretação equivocada? E adultera. A Bíblia estaria se referindo a uma mulher adúltera? Deixa eu ver aqui. E não para que o senhor adulterasse? Ah, tá. Inclusive foi bom nós estou mexendo isso aqui, porque uma coisa chama a outra, né? Por isso nós precisamos da direção do Espírito. É um grande equívoco, na opinião do pastor da Igreja Batista de Vitória. O capítulo de Oséias fala de perdão a uma mulher adúltera. Então pessoal, aqui nós vemos essa reportagem do Fantástico, o quadro de uma má interpretação da Bíblia. Nós também podemos ver aqui que, segundo esse noticiário, Notícias Cristãs Gospel Prime, segundo esse site, 85% das igrejas, das comunidades cristãs, são pastoreadas por pastores, por líderes sem formação teológica. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se hoje você tivesse uma cirurgia marcada, né? E você chegasse lá no hospital com a cirurgia, com a data marcada, e o médico não tivesse ido, mas você entrasse lá e todos os auxiliares do médico, a equipe de enfermagem, a pessoa que faz anestesia tivesse lá e dissesse, não, você pode deitar aqui, o médico não veio, mas nós vamos te operar porque nós sempre assistimos a cirurgia dele. O que você faria? Você deitaria nessa maca cirúrgica e deixaria te operarem? É bem provável que não. Por quê? Porque aquelas pessoas, embora elas estejam diariamente em todas as cirurgias com o médico acompanhando, elas não estão aptas para fazer aquela operação.
E a probabilidade de você vir a ter óbito nessa cirurgia é 99,9%. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? É que 85% das pessoas, os cristãos, eles dizem que a salvação é a coisa mais preciosa que eles possuem. Pois é isso. Os cristãos entregam a coisa que eles têm de mais preciosa para ser cuidado por 85% de líderes que não têm formação, não estão aptos para poder cuidar dessa salvação. É isso que as pesquisas estão dizendo. Mas qual é o conceito da liderança? O que de fato é liderança? Por muito tempo foi confuso entre o que era liderar, o que era chefiar, o que era gerenciar. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. O chefe é toda aquela pessoa que foi dado poder a ela. Foi através de algum poder aquisitivo, através de algum poder, é um poder comprado. Esse vai ser o chefe. O líder, o conceito de liderança, liderar é a arte de comandar pessoas, atraindo seguidores e influenciando de forma positiva mentalidades e comportamentos. Ou seja, o verdadeiro líder, ele, com o seu comportamento, com o seu caráter, ele influencia, ele faz com que pessoas desejem segui-lo. Ele é um modelo de exemplo para as pessoas, ao ponto delas quererem segui-lo. Então ele consegue influenciar mentalidades e comportamento das pessoas. Vamos entrar na área o porquê os líderes falham e depois nós vamos falar sobre as consequências disso, para nós ver o que tudo isso vem causando nas comunidades cristãs. Uma das coisas é obviamente que são várias outras, eu julguei algumas importantes e eu queria falar que uma das coisas que tem feito os nossos líderes atuais a falharem é não tirar férias, não descansarem, não pararem. Porque hoje nós vivemos dias desenfreados, na correria do dia a dia, né? E todos que lideram, principalmente os iniciantes, eles querem fazer o melhor, mas eles não separam um tempo para refletir, um tempo para descansar e não lembram, se tratando de que essa palestra é sobre liderança cristã, eles não lembram que até Deus criou o 7º dia para descansar. Então o que acontece? Eles acabam ficando cansados e uma pessoa cansada, não dormindo bem, não descansando, ela vai gerar o quê? Ela vai gerar estresse nela, vai gerar cansaço mental e isso vai gerar o quê? Um péssimo comportamento, porque ela vai estar estressada, ela não vai conseguir lidar, ela vai ter mais dificuldade em lidar com seus conflitos, com os conflitos daquele grupo que ela pastoreia, que ela cuida, que ela lidera. E isso vai fazer com que ela falhe em alguns embates do dia a dia em meio à liderança, por causa do cansaço, do estresse, da perturbação. A segunda coisa que eu vejo aqui é que dentro das comunidades cristãs falta padrão. O que é um padrão? Um padrão é como um culto. O culto, embora existam várias denominações de igrejas, mas dentro da igreja evangélica, independente da placa, ela existe um padrão. Por exemplo, no culto, há a pregação da palavra, há orações, há canções, há hora da oferta, e isso é um padrão em todas as igrejas evangélicas. Quer dizer, independente se eu vou na igreja A ou na igreja B, ela vai ter esses padrões. E isso é necessário dentro de uma liderança, numa comunidade, dentro de uma igreja cristã. Por quê? Se o líder de jovens ele não segue um padrão, o padrão que a sua igreja pede, ele vai causar confusão, porque ele não aceita aquele padrão. Ou também se um líder tem um padrão de conduta, um padrão de vestimenta, um padrão de comportamento, um padrão de linguagem, na mesma comunidade, na mesma igreja, em outro ministério, ou seja, um líder de jovens e um líder do departamento de casais, eles não têm um padrão, eles não têm uma semelhança. E o que vai acontecer quando não se tem um padrão?
eles não vão falar a mesma língua, a mesma linguagem. E quando não se fala a mesma linguagem, eu estou falando que não vai haver concordância, não vai haver um entendimento, não vai haver união, porque eles não falam a mesma língua, eles não concordam, eles não têm o mesmo padrão, e isso vai causar sérios problemas que vai fazer com que eles falem. Em quarto, os líderes de hoje eles falham, grandes líderes falham, porque eles não têm um planejamento, ou seja, eles são colocados, eles são estabelecidos como líderes e eles começam, fazem culto após culto, culto após culto, mas eles não têm um planejamento, eles não têm metas, ou seja, eles iniciam o ano e terminam o ano só fazendo culto. Eles não têm uma estratégia de evangelismo, quantas almas nós vamos ganhar, como nós vamos ganhar essas almas, quais as estratégias que nós vamos usar para ganhar essas almas, quantas almas, qual é a meta de almas, ou quantas casas nós vamos evangelizar, né? Quantos seminários vamos fazer. Não tem metas, não tem estratégia, não tem planejamento. E todo líder que não tem um planejamento, que não sabe aonde vai, ele deixará de se seguir. Ninguém quer seguir alguém que não sabe para onde está indo. É como um cego guiar outro cego, é aquele velho ditado. Então o líder precisa de um planejamento, de uma estratégia, para poder conduzir os seus liderados. Mas uma coisa que acontece é que quando não se tem planejamento, não se tem números, não se tem indicações de conquistas. E isso vai causar com que os líderes não consigam fazer avaliação. Uma avaliação, como foi o meu ano de líder? Como foi o meu grupo? Qual foi o crescimento do meu grupo? Quantas pessoas agregaram a esse grupo? Por que não agregou mais? Onde nós falhamos? Aonde nós podemos melhorar? Então ele não consegue mensurar o seu trabalho. E vai chegar ao final do ano, ele não sabe o que agregou e o que saiu. Ele não tem um controle e não consegue fazer uma autoavaliação porque ele não mensurou. Mais uma coisa que faz com que os líderes falhem é a inovação. Eu sempre pensava que inovar era criar algo novo, até que eu descobri que inovar é pegar aquilo que já existe e melhorar. Então, tudo aquilo que já existe e que foi melhorado por alguém e que está dando resultado, nós temos que abraçar, nós temos que agregar à nossa comunidade. Só que tem muitos líderes que, por causa do orgulho, eles usam a seguinte frase: eu sempre fiz assim, sempre trabalhei assim e vou continuar assim até o final dos meus dias. E a inovação, ela é uma melhoria. E tem líderes que, por não entender o que é inovação, eles têm medo de ser uma mudança que venha danificar os seus valores, que venha danificar a cultura da igreja, que venha danificar os bons costumes da igreja. E não, a inovação é uma melhoria daquilo que já existia. Então nós temos que ver o que é que os outros líderes estão fazendo que está dando certo. E nós temos que abraçar isso. Senão nós vamos ficar para trás e vamos falhar com isso. Vamos perder gente com isso. Vamos perder discípulos com isso. Outra falha é líderes que não têm comprometimento. Nós vivemos dias em que nós estamos tão atarefados pelas nossas coisas, por aquilo que nós corremos atrás das coisas, nossas coisas pessoais, que nós não achamos mais tempo para fazer para o Senhor e para as pessoas com excelência. Jesus disse que é para nós amar o próximo como a si mesmo. Então tudo que nós fazemos, nós temos que fazer amando o nosso próximo. E há líderes que falham porque não são comprometidos. Líderes que marcam reuniões e chegam atrasados. Líderes que não tratam assuntos que precisam ser tratados, que querem colocar assuntos que precisam ser colocados para fora, resolvidos. Eles querem colocar debaixo do tapete porque não querem se incomodar, porque não querem confrontar, porque não querem ser confrontados. Então eles preferem abafar casos, e isso é falta de comprometimento com o reino de Deus, é falta de comprometimento com as pessoas,
e é falta de comprometimento consigo mesmo. E aqui também nós vemos que uma das grandes falhas é quando vem da liderança maior, que é o processo de escolha da liderança. Muitas pessoas e a comunidade inteira acaba sofrendo por causa do processo das escolhas. O processo de escolha da liderança que está abaixo é amador e neopotista. O que é um processo neopotista? O processo neopotista é quando eu escolho aquele que é meu parente, aquele a quem eu quero beneficiar. E às vezes aquela pessoa, aquele meu parente, ele não tem chamada para liderar. Não significa que ele não possa ser um líder, mas aí ele precisa ser treinado. Ou a escolha amadora. O que é uma escolha amadora? É uma escolha que não é classificada a pessoa. E isso não é julgamento, não, é questão de ver, de perceber quem está preparado, porque nós estamos colocando vidas, sentimentos das pessoas, no coração das pessoas, nas mãos desse líder. É ele que vai cuidar, ele vai cuidar como bom pastor, ele deve ser o bom pastor dessas pessoas. E o bom pastor, ele dá a vida. E será que essa pessoa às vezes está preparada para dar a vida? Será que essa pessoa às vezes está preparada para ser comprometida? Será que essa pessoa está pronta para submeter, a abrir mão de alguns prazeres próprios para cuidar dessas pessoas? Então muitas vezes ela é a escolha amadora, quer dizer, eu coloco aquele que aceitou liderar, eu coloco aquele que eu acho que coopera financeiramente mais, então eu coloco por outros interesses, menos porque ele tem uma chamada de líder, porque aquilo queima no coração e porque ele se preparou para fazer o que queima no coração. Essa liderança também de hoje, uma grande maioria não se preocupa em treinamentos. Muitas congregações cristãs, a pessoa chega, entra para a comunidade, é colocado a liderar. E quando ela é colocada a liderar, o cargo inconscientemente parece que diz para ela que ela não precisa mais aprender. Então, por ela ser líder, ela achou que ela alcançou o topo de um conhecimento. Quando que conhecimento nunca se é demais. E o que acontece? Elas acabam não investindo em treinamentos. Uma pessoa que para de aprender, ela para de crescer. E muitas vezes o orgulho faz com que o líder ache que ele não precisa mais sentar para aprender e ele acha que investir num treinamento é um gasto, quando que tudo que eu invisto em conhecimento é algo que ninguém vai poder roubar o conhecimento de você. E às vezes as pessoas me perguntam assim, o líder, ele nasce líder ou eu posso me tornar um líder? Sim, tem pessoas que nascem com um ímpeto, um talento de atrair pessoas, mas todos não só podemos ser líder como precisamos, porque o mínimo, eu sou líder de mim mesmo. O primeiro liderado meu sou eu mesmo. Eu sei me governar, eu sei controlar os meus sentimentos, eu sei lidar com o meu próprio coração, porque se eu não sei lidar com os meus sentimentos, como eu vou liderar outras pessoas? Como eu vou cuidar de outras pessoas? Como eu vou conduzir? Porque o líder é aquele que caminha para um alvo e atrai pessoas com ele. Como eu vou conduzir essas pessoas? Se nem eu sei aonde eu estou perdido. Então, embora eu nasça com talento, embora eu nasça com uma vocação de liderança, eu preciso investir em treinamentos. Eu preciso buscar conhecimento. Tem coisas que nós só vamos aprender no livro, com um bom livro, ouvindo um bom líder falar, num bom seminário, num treinamento de líderes e assim por diante. E esses líderes que não investem e que acham que é uma bobagem investir em treinamentos, são esses 85% que estão cuidando de pessoas por aí, conduzindo pessoas. E esses mesmos 85% de líderes que não se preocupam com um cursinho teológico são os mesmos que não querem, que acham uma bobagem
que é dinheiro fora investir em treinamentos. E são os mesmos que, por consequência disso, eles acabam não treinando os sucessores. Então, quando chega o final do ano, ele está cansado e ele quer entregar aquela liderança para o pastor, o que vai acontecer? Ele não vai ter ninguém para indicar, porque ele não preparou ninguém. Ele não treinou sucessores. Ele não mandou, ele não incentivou os seus liderados a se prepararem para subir um degrau, para crescerem. Ele não motivou eles a buscarem conhecimento, porque para ele não era importante. Tá, pessoal? Mas agora, quais são as consequências dessas falhas? Acontecendo isso, tudo isso, o que causa? Qual é o prejuízo que isso causa para as comunidades cristãs? A primeira coisa que causa são líderes fadigados. O que vai acontecer? Como ele não tem conhecimento, não tem estratégia, não distribui funções, não pede ajuda, porque ele não tem conhecimento disso. Moisés estava fazendo tudo sozinho. E o seu sogro, Jetro, lhe deu um sábio conselho. Ele disse: Moisés, acha príncipes sábios que não são dados à vaidade e à avareza e coloca-os por cabeça de 1000, de 100, de 50 e de 10, para que possam te ajudar a julgar as causas. Ninguém lidera sozinho. Precisamos aprender a confiar nas pessoas, a treinar essas pessoas e prepará-las para assumir o nosso lugar. Porque como eu vou subir de posto se eu não tenho ninguém para assumir o meu? A grande verdade é que nós vivemos em períodos em que o líder tem medo de perder o seu posto. Sendo que nós temos que mudar essa visão. Nós não vamos perder. Um bom líder não perde o seu posto. Um bom líder sobe o seu posto e prepara alguém tão bom quanto ele para assumir o seu. Então o que acontece? A consequência dessas falhas vai causar líderes cansados, que fazem tudo sozinho, que não descansam, que não dividem funções, não preparam sucessores, então eles têm que fazer tudo sozinho. Os liderados ganham tudo pronto. Vai acontecer o quê? Vai chegar o final do ano e eles vão estar cansados, fadigados, eles não vê a hora de entregar esse cargo, podemos dizer assim. Outra consequência, e que eu julgo uma das mais perigosas e mais destrutivas, é o surgimento de heresias, porque um líder sem conhecimento da sua arma, do seu utensílio, que é a palavra de Deus, não tem. Porque tem gente que vai dizer assim: mas eu li já a Bíblia 5 vezes. Você pode ler 10. Se você não souber interpretar a palavra de Deus, ela pode criar heresias. E a prova disso é que existe tantas denominações, tantos nomes de comunidades evangélicas por aí. Pessoas que não concordaram uns com os outros, cada um interpretou a palavra de Deus conforme a sua vontade e montou uma igreja para si mesmo, sendo que a igreja é uma só e não tem placa. O nome dela é Eclésia, igreja. A heresia, para quem não sabe, é uma má interpretação de um texto ou de um versículo bíblico. Muitos pegam um versículo bíblico e fazem dele uma doutrina. Fazem daquele versículo, que talvez era para aquele tempo, para aquele momento, para aquele povo, fazem daquele versículo um estilo de vida e impõem isso às outras pessoas. Então a heresia nada mais é de que uma má interpretação da palavra. E a heresia, o que ela vai fazer então? Quando um interpreta a Bíblia de uma forma, o outro interpreta de outra, o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, confusão. Confusão no meio do povo. Porque o povo já vai começar a perguntar o que é certo, o que é errado então. E o povo vai ficar todo confuso. E toda a confusão gera um descontentamento e uma desmotivação no povo. Porque onde há confusão, a própria palavra de Deus vai dizer que Deus não é um Deus de confusão, é um Deus de ordem e decência. E onde há confusão, o povo vai ficar descontente, porque uns estão do lado
do líder A, outros estão do lado do líder B, que tem opiniões e veem a Bíblia diferente, sendo que a Bíblia é de uma só forma de interpretação. Aonde há descontentamento e desmotivação, o que vai acontecer? No fim, igrejas vazias. Porque um povo que não se entende, ele não vai permanecer unido. E tenho certeza que nenhum líder, você que está me assistindo, nenhum líder, tenho certeza que você não vai querer que a sua comunidade vá embora e que a sua igreja fique vazia. Mas agora eu quero falar que sempre tem, graças a Deus, que tem uma esperança e que para tudo há um conserto. Algumas de infinitas características do nosso maior líder, Jesus Cristo, eu quero falar algumas características de um grande líder e que um grande líder deve ter na sua vida para poder ter sucesso. Uma das características, a primeira característica de Jesus e que eu admiro é que Jesus sabia qual era a sua missão. Você é líder hoje, você sabe qual é a sua missão no meio desse grupo? Você vai me dizer assim, é liderar. Você sabe para onde você está conduzindo, para onde você tem que conduzir esses liderados? Você sabe o que você tem que fazer com eles? Você sabe o que você tem que fazer por eles? Jesus sabia a sua missão. Todo líder deve saber qual é a sua missão. Jesus veio para cumprir a vontade do Pai e nada impediu ele. Os próprios amigos, o próprio Pedro, discípulo de Jesus, tentou impedir ele de ir para a cruz. E Jesus não permitiu, porque Jesus tinha uma missão para cumprir e ele foi até o final. Jesus era um homem motivador. Todo líder deve ser um homem motivador. Há várias passagens que nós podemos ver isso. Uma delas, e que eu admiro muito, é que toda vez que Jesus curava, Jesus falava a seguinte frase: a tua fé te salvou. A gente sabe que a fé da pessoa, junto com o poder de Deus, fazia com que ela curava. Mas Jesus fazia questão de dizer para aquela pessoa: a tua fé te curou. Jesus estava dizendo, em outras palavras, a solução está dentro de você. É dentro de você que está tudo o que você precisa. Jesus falava, o reino de Deus não está aqui e não está acolá. O reino de Deus está dentro de vós. Jesus tinha palavras de motivação para o povo seguir. Ele dizia, olha, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou, mas eu vou mandar o outro, o Consolador, para vocês não ficarem sozinhos. Jesus não deixava as pessoas prostradas. Quando alguém estava prostrado, Jesus dizia, levanta dessa cama, pega essa cama, bota nas costas e segue o teu caminho. Anda, levanta e anda. Jesus dava palavras de motivação. E sabe o que é motivação? Sabe o que significa a palavra motivação? É um motivo para a ação. Eu fico pensando que quando eles levam aquela mulher adúltera até Jesus e queriam apedrejá-la, depois que Jesus faz aqueles atos que todos nós sabemos, em que os acusadores então vão embora, soltam suas pedras no chão, ele levanta e pergunta para ela, ninguém te condenou? E ela diz, não, Senhor, ninguém te condenou. E ele diz, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Ele dava um motivo para as pessoas agirem, um motivo para as pessoas voltarem a sonhar e serem felizes. Seja o motivador da sua equipe, faça com que elas sonhem, que elas desejem ser melhor. Jesus dava exemplo. O nosso líder, Jesus, sempre deu exemplo em tudo que ele fez. Ele sempre falava pouco, mas agia muito. E agia com sabedoria. Aqui nós vemos por essa imagem Jesus lavando os pés dos discípulos, de tantos outros exemplos em que ele fazia, que ele curava, o amor demonstrado, os gestos. Esse foi um gesto que Jesus demonstrou explicitamente, um exemplo de servir pessoas. É para isso que os líderes foram chamados, para servir pessoas. E Jesus ele vai completar dizendo assim que maior é o que serve. Dê exemplo naquilo que você faz e você não vai falhar. Dê exemplo em tudo aquilo que você fizer, porque as pessoas elas não vão
executar aquilo que você fala, elas vão executar aquilo que elas veem você fazendo. É como um filho pequeno. Ele vai dar continuidade, ele vai aprender pelas atitudes dos pais e não pelos que os pais falam. Jesus era um grande treinador. Ele não media esforços para ensinar, para treinar a mente das pessoas. Ora, ele dizia: levem alforje, levem mantimento, saiam a dois. Se um cair, o outro levanta. É assim que vocês devem proceder. Jesus era um grande treinador. Ele treinava a mente e o coração das pessoas. Todo líder que deixa de treinar um liderado, ele não vai ter sucessor. Era por isso que Jesus treinava, porque ele sabia que após cumprir a sua missão, ele ia para outro lugar. E você, líder que está me assistindo, você que tem um chamado, você que tem uma vocação de líder, você sabe que você não vai passar a vida toda no lugar que você está. Raramente acontece isso. Saiba que você precisa treinar alguém que vai substituir um sucessor, que vai te trazer depois muita alegria, que vai te trazer satisfação, porque nada melhor de que o discípulo assumir o lugar do seu mestre e fazer com excelência. Jesus também não tratava todos igualmente. De 70 discípulos, Jesus selecionou 12 para andar mais íntimo com ele. Desses 12, Jesus selecionou 3, que era Pedro, Tiago e João. Aqui ele demonstra que ele não tratava todos igualmente e que algumas intimidades ele só passava para Pedro, Tiago e João. Tem assuntos que você não vai poder compartilhar com todos. Tem ensinamentos que você vai ter que ensinar gradativamente. Algumas coisas, alguns sentimentos que você vai precisar expor, não vai ser para todos. Então não adianta, não queira tratar todos igualmente. O apóstolo Paulo vai dizer que para alguns ainda tinha que ser tratado como criança, que para alguns ainda ele tinha que ensinar como criança. Prova de que Jesus não tratava todos igualmente é que havia fariseus que seguiam Jesus, haviam pecadores que seguiam Jesus, havia cobradores de impostos que seguiam Jesus. E para quem lê as Escrituras vai perceber que para alguns ele tratava com amor e alguns ele precisava chamar de sepulcro caiado, para alguns ele precisava chamar de raça de víboras. Como João Batista dizia, todo líder precisa ter a consciência de que não podemos tratar todo mundo igualmente, como se dizia uma vez um ditado por aí, porque nem todos são iguais. Somos seres humanos únicos e para cada um deve haver um tipo de tratamento e isso o líder tem que estar consciente. Mas uma das características de Jesus é que Jesus supervisionava. Jesus não deixava, ele não era um líder despreocupado. Jesus não era um líder descomprometido com a sua equipe, com os seus discípulos. Jesus estava sempre observando os seus discípulos. Certa feita, os discípulos estavam discutindo a caminho quem era o maior do reino dos céus. Quando Jesus chega em casa, ele pergunta: o que vocês estavam discutindo lá? O que vocês estavam conversando? Outra feita, Jesus vai orar ao monte e ele convida os 12 e quando ele chega no pé do monte, ele chama Pedro, Tiago e João e diz: olha, vamos orar comigo mais à parte? Velem comigo aqui uma hora que eu vou mais adiante orar. Quando Jesus volta, encontra os 3 dormindo. E Jesus os repreende de uma forma de um supervisor que se preocupa com o que eles vão ser no futuro, porque a supervisão nada mais é de que uma cobrança para que você seja algo melhor, para que o teu discípulo seja alguém melhor. E Jesus repreende eles perguntando: não puderam velar uma hora comigo? Todo líder tem que ter uma dose de supervisão, porque é a supervisão que vai verificar qual é o nível de entendimento do meu liderado, qual é o nível de crescimento do meu liderado. A supervisão nada mais é de que mensurar qual é o nível de crescimento dos meus liderados, qual é o conhecimento que eles estão tendo, como está a maturidade deles. Jesus se preocupava com isso, porque depois que ele fosse aos céus, eles ficariam para substituir, continuando a pregar as boas novas de salvação. E essa característica que eu vejo aqui é maravilhosa, quando eu vejo aqui Lucas
capítulo 2, versículo 52, o médico aqui registra que crescia Jesus em sabedoria e estatura, e em graça para com Deus e para com os homens. Uma das coisas mais maravilhosas que eu vejo aqui é mesmo Jesus sendo Deus, Jesus sentado para aprender. E ele sentou e aprendeu tão bem, e ele foi tão bem ensinado, ao ponto de que, ainda jovem, ainda um adolescente, com 12 anos de idade, os mestres da lei ficavam admirados e perguntavam entre si quem foi que ensinou esse menino, quem foi que instruiu tamanha sabedoria para esse menino, porque Jesus se preocupava em aprender. Jesus se preocupava em sentar e crescer em conhecimento, mesmo sendo Deus, mesmo a palavra de Deus sendo sua. Ele se fez simples e humilde ao ponto de sentar para aprender com os homens. E essa é uma característica de humildade e simplicidade que todo líder deve ter, e que será um exemplo para aqueles que estão seguindo você. Sente para aprender, e nunca é tarde para aprender. Isso é maravilhoso. As 3 fases de um líder. Indo aqui para a etapa final, eu queria falar sobre as 3 fases que o líder enfrenta. Todo líder, ou a grande maioria, salvo as exceções, passam por essas 3 fases. A primeira fase de um líder é a fase da infância. Eu coloquei esse menino aqui. A fase da infância é a fase em que o menino ele está crescendo e ele cria um pelo pubiano e ele já acha que ele é homem, que ele já está maduro o suficiente e ele já acha que sabe tudo. Assim é o líder iniciante, o líder que ainda não alcançou a maturidade de liderança, que só trabalha quando o seu pastor está vendo. É o líder que acha que já sabe tudo e que não precisa mais sentar para aprender, que não precisa de treinamento, que não precisa passar por um seminário, que não precisa passar por uma escola bíblica. Abraça tudo e que não delega nada a ninguém, não confia em ninguém e não prepara ninguém. A segunda fase do líder é a fase em que o líder ele levou até onde deu com a própria força do braço. Ele tentou e foi sozinho com as suas forças e ele fez de tudo para levar até aquele ponto, aquele trabalho, aqueles liderados, e ele até consegue dar algum crescimento. Nós não podemos dizer que tudo é um esforço vão, não. Ele até conseguiu, até um ponto ele conseguiu dar um crescimento. Só que toda obra, o reino de Deus, ele é eterno. Então nós estamos sempre em crescimento e desenvolvimento. Vai chegar um ponto em que vai estacionar, vai parar de crescer, porque até ali você levou com a força do seu braço. E dali para frente, a sua força não vai mais ser suficiente. E aí entra a fase da adolescência, que é a fase das mudanças. É a fase em que você se olhou no espelho e você viu que você precisa mudar. É a fase que você entendeu que aquelas estratégias que você tem usado até aqui já não cabem mais, já não servem mais, já não vão mais te levar para frente. Elas te trouxeram até aqui, mas não serão mais o suficiente para te levar daqui para frente com seus liderados a um crescimento maior. E você para, se olha no espelho e pensa: preciso melhorar, preciso de ajuda, agregar meu conhecimento para agregar conhecimento para meus liderados. Então é a fase que o líder busca ajuda. É a fase que a humildade volta a fase da humildade, o orgulho cai por terra e ele volta a buscar ajuda de pessoas com mais entendimento que ele, com pessoas que têm experiência. E então ele passa para essa fase da adolescência, é a fase então que ele começa a ser reciclado, ele começa a ouvir os mais velhos, os mais experientes. É a fase em que ele busca mudanças e ele começa a amar essas mudanças. E tudo que ele começa a aprender, ele começa a passar para os liderados com amor. Ele começa a não mais trabalhar porque o pastor está vendo.
começa a fazer por amor. E aí ele entra para a fase da maturidade. Ele entra para essa fase aqui, de um líder maduro. E quando eu falo em liderado aqui, não confunda a imagem com idade. Você pode ser um líder novo, um líder com pouca idade, um líder de uma idade avançada. Quando eu falo em maturidade, é aqui. É ser um líder que não trabalha mais para mostrar para os outros que ele é bom. Ele trabalha e faz com excelência porque ele ama fazer com excelência. Já não quer mais fazer sozinho, não é mais aquele líder que diz é meu, tudo é meu, eu mando, eu que decido. Não, ele começa a delegar funções, ele começa a pedir ajuda e confiar feitos aos seus liderados, ele começa a confiar cargos aos seus liderados, ele começa a confiar naqueles que o seguem, começa a buscar treinamentos, a participar de seminários, ele busca mentores para a sua vida, para ter bons conselhos, ele busca conselhos em pessoas mais sábias, ele entende que ele precisa preparar alguém para substituí-lo, que ninguém é eterno aqui nessa terra, e ele entende isso. Ele entende que ele pode ser chamado para algo maior ou para outro lugar, e ele entende que ele precisa preparar alguém. Ele entende que Jesus teve que preparar, então ele entende que ele também precisa preparar. Ele entende que Jesus sentou para aprender, então ele começa a buscar esses treinamentos, ele começa a buscar conhecimento. Ele faz por amor, e esse é o líder que alcançou a sua maturidade. E eu quero aqui nesse vídeo falar para você, quem sabe você se identificou com algumas dessas características, ou quem sabe você se perguntou, todas essas falhas eu cometi. Eu quero te dizer que tem solução, que nunca é tarde para amadurecer. Eu quero te dizer que tem solução para você. E eu quero finalizar essa palestra te convidando a desenvolver esse líder que há dentro de você. Todos nós, há um líder dentro de nós. Ele só precisa ser desenvolvido. E eu te deixo esse convite. Deus abençoe a sua vida.